E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao RD com Logan. Hoje nós vamos falar sobre cocaína. A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central e ela é obtida através da folha da coca. É isso? A planta ela é originária da América do Sul. O mascar folhas de coca é uma prática milenar da cultura andina, que teve um grande uso medicinal até o final do século XIX e um uso recreativo significativo a partir do século XX. Esse uso recreativo ele foi proibido nos Estados Unidos em 1914. Uma coisa super legal que eu li num livro chamado Drogas é Legal? Um debate autorizado, eu vou deixar a bibliografia aqui de baixo na descrição, diz que antes da proibição da cocaína não se existia um problema das drogas, existia um problema do ópio. Foi uma surpresa para mim, até então eu pensei que o problema das drogas, o proibicionismo, ele surge então com a proibição da maconha, mas não, o problema das drogas ela surge a partir da proibição da cocaína. A forma de consumo da cocaína geralmente ela é inalada, ou injetada, ou fumada. Aqui no Brasil a gente tem um consumo muito maior de cheirando ou inalando, né, a cocaína, ou fumando. Se usava muito e injetava na década de 90, mas hoje em dia não é uma prática muito comum. O início da ação da cocaína cheirada é de 2 a 3 minutos e injetada ou fumada é praticamente imediato. E a duração dos seus efeitos quando é cheirado é de 30 a 90 minutos. Quando ela é injetada ou fumada, por exemplo, o crack, é de 5 a 20 minutos. Falando um pouco sobre os efeitos da cocaína, eu particularmente não gosto muito de falar, ela produz esse efeito. Por quê? Cada ser humano vai ter um efeito diferente, vai ter uma sensação diferente. É muito comum você encontrar pessoas que cheiram e não param de falar ou ficam agitadas. Geralmente é o que acontece, né? As pessoas ficam mais agitadas e tal, porque é por ela ser um estimulante. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que cheiram cocaína e dormem. Então eu não gosto muito de falar exatamente quais são os efeitos. Mas eu vou dizer pra vocês o que a bibliografia fala. Por ser um anestésico local, é muito comum as pessoas sentirem o nariz e a parte da frente da gengiva um pouco gelada ou até mesmo anestesiada. A cocaína ela pode ser um inibidor de fadiga, de fome, de sede e ela pode causar tanto euforia como uma sensação de maior desempenho. Ela aumenta a autoconfiança e causa uma necessidade de movimento, uma agitação, perda de inibição e medo. Alguns dos efeitos colaterais que a cocaína pode trazer: insônia, irritabilidade, agressividade, mas é importante lembrar que isso tem a ver com a interação do sujeito com a substância. Não significa que a cocaína cause agressividade. Ela pode causar também a diminuição da crítica e do julgamento, de situações de risco, onde o sujeito pode se colocar ou não. É muito comum os usuários relatarem que no dia seguinte eles sentem uma profunda sensação de tristeza e um desânimo total, assim, de não vontade de não sair da cama, de não fazer nada. A cocaína ela é contraindicada para pessoas que têm hipertensão, asma ou epilepsia. Vamos falar então agora um pouco sobre algumas estratégias de redução de danos para a cocaína. Uma delas é que o usuário se alimente meia hora antes do uso da cocaína, porque a cocaína ela tira o apetite. Então se o usuário cheira a cocaína, ele vai acabar não se alimentando depois. É importante também comer coisas leves, porque de estômago muito cheio a cocaína ela pode causar náuseas. Quando o usuário vai comprar um pino ou uma dose de cocaína, se ele cheira a primeira dose e ele percebe que não deu efeito nenhum, não é recomendável ele tentar cheirar a segunda, a terceira para poder encontrar o efeito. Muito possivelmente essa cocaína ela deve estar adulterada e isso pode ser muito mais prejudicial à saúde dele. Conversando com alguns usuários, eu perguntei pra eles sobre esse uso e tal, uso de cocaína com álcool. Só que aí os usuários começaram a falar pra mim que, Bruno, isso é uma viagem da sua cabeça. A gente usa cocaína com álcool. Ok. Só que isso não é recomendável, eu acho que era importante eu falar nesse vídeo. Obviamente é importante relembrar, todos os vídeos sobre substâncias eu vou falar sobre isso, que não é legal você combinar a cocaína com qualquer outro tipo de substância. Se esse uso estiver sendo feito com álcool, é importante que a pessoa beba água, né, para que ela se hidrate. Era mais ou menos isso? Era. Tá bom. Existem algumas lendas urbanas com o uso de drogas. Por exemplo, uma vez eu conversei com um usuário e ele disse que só cheirava cocaína com a narina do lado direito, porque se ele cheirasse do lado esquerdo, a cocaína ia direto pro coração e ele ia ter um ataque cardíaco. O correto é justamente intercalar as doses com a narina. Uma vez cheira com a narina direita, outra vez com a esquerda. Isso é importante porque você não sobrecarregue uma das narinas, o que pode causar sangramentos, machucados e tal. Uma dica de redução de danos que eu achei no panfleto muito antigo sobre cocaína. Fala!
tinha uma estratégia muito interessante que fala que se você for transar com uma pessoa que acabou de cheirar, é importante deixar ela sempre por baixo. Por quê? Porque quem tá por cima acaba controlando o ritmo, a profundidade e a intensidade. E se a pessoa que cheirou ficar por cima, isso pode causar algum acidente e até mesmo uma fratura grave. Uma das coisas super importantes ao cheirar cocaína é não compartilhar nem o canudo, porque ao compartilhar canudo você pode transmitir ou pegar hepatites por conta da mucosa nasal. Uma outra coisa importante é usar uma superfície limpa. É super comum as pessoas cheirarem cocaína na balada em cima da tampa da privada, sabe? Uma coisa completamente errada. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês agora dois tipos de kit sniff. Um que é um francês, assim, que na verdade ele é parte de um kit sniff francês, eu não sei o que aconteceu com o resto dele, mas é muito interessante essa pequena parte. E o outro que é o kit sniff brasileiro, que é do Centro de Convivência de Lei. Eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente, um dos kit sniffs que eu vou apresentar pra vocês é um francês. E aí ele tem algumas descrições aqui. E aí eu pedi pra minha amiga Ana Cecília traduzir pra mim, eu vou ler aqui pra vocês. Na parte de trás ele tem uma recomendação de uso, que ele fala que depois de usar cocaína é importante você dar uma limpada no nariz para poder tirar o resquício de cocaína que tem no nariz. E ele fala também que é para poder dar uma refrescada na via nasal. Por que uma refrescada? Aqui na frente ele fala que ele é composto por óleos vegetais, cenoura, trigo e é enriquecido com vitamina E. Então é uma tecnologia de cuidado com o usuário bastante interessante, né? O outro kit sniff, esse aqui é do Brasil, do Centro de Convivência de Lei. Aqui atrás ele tem uma advertência que fala que o uso de drogas ele pode ser prejudicial a você, que fala onde é que é o endereço do Edley. Aqui dentro você encontra um preservativo, né? Além da camisinha, tem aqui dentro uma superfície metálica para poder esticar a carreira de cocaína aqui dentro. Tem também um cartão com algumas informações sobre hepatites e tal, fala sobre vacinação de hepatite. Aqui dentro tem dois tipos de canudo, isso aqui é bastante interessante. O primeiro canudo que eu falei que era importante não compartilhar é um de PVC. Um outro canudo, que é esse aqui, que ele é um bloquinho de papel para uso individual. Então esse bloquinho fica com o usuário para ele poder destacar e não compartilhar o canudo com os amigos dele. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês gostem. Por favor, se inscrevam no canal. E pra quem gostou, dá um joinha aí, dá um like, joinha, não sei como é que é isso no YouTube. E comente e compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.